Bora comigo montar um bolão que serve aproximadamente 40 fatias. O último vídeo que eu postei foi fazendo uma decoração de um bolo nesse tamanho, que é de 25 centímetros. E agora eu trouxe montando esse bolo para vocês verem como é feita essa montagem e as quantidades que eu uso em cada bolo. Vocês veem essa massa maravilhosa que eu uso, gente? É a massa chiffon, bem estruturada, bem fofinha. Eu até já tenho receita dela aqui no perfil, muita gente me pede. Já tem receita dela aqui, mas eu tô pensando em fazer um vídeo atualizado porque eu modifiquei algumas coisas, porque eu vi que precisava. Coloquei a primeira camada de recheio e eu uso 2 receitas em cada camada para fazer esse tamanho de bolo, que dá aí aproximadamente 900 gramas. Mas essa quantidade vai mudar porque eu dei uma atualizada no meu cardápio e resolvi arredondar para 1 kg de recheio para esse tamanho de bolo. Lembrando que é 1 kg em cada camada, então ao total fica aí 2 kg de recheio nesse bolo de 25 centímetros. Tô falando das quantidades porque sempre tem alguém que me pergunta a quantidade de recheio que coloca em cada bolo. E agora, quando eu fizer a montagem de bolo aqui com vocês, eu vou estar informando pra vocês a quantidade de recheio que eu uso. Agora esse bolo bem embalado vai descansar na geladeira por no mínimo aí 8 horas e o próximo vídeo é a decoração desse bolão. Beijo! Cheguei com a parte 2 do bolo da seguidora, que eu postei aí no último vídeo a montagem desse bolo. E depois que ele descansou, ficou assim lindão, bem estruturado. A gente já parte pra decoração. A decoração desse bolo era bem minimalista, com alguns detalhes, mas ele era todo no branco. O único problema é que esse tom de branco não era assim tão clarinho, e era pra eu ter colocado um pouquinho de amarelo nesse chantilly. Mas na frente vocês vão entender o porquê. Eu estava bem ansiosa pra fazer a decoração desse bolo, porque por mais que fosse uma decoração mais fácil, foi um tipo de decoração que eu nunca tinha feito. Mas eu pesquisei bastante e vi que não era tão complicada assim. E foi todo lisinho assim mesmo nas laterais. E na parte de cima com as quinas perfeitas, somente com a espiral, que eu sempre gosto de fazer nos meus bolos. Eu particularmente acho mais bonito quando fica com a espiral do que quando ele fica lisinho em cima. Chegamos aí com o charme desse bolo, que é o leite em pó. Eu apliquei leite em pó em toda a superfície desse bolo, pra ficar aí com o famoso aspecto aveludado. E vocês não têm ideia da quantidade de leite em pó que eu tive que usar pra cobrir todo esse bolo. Como o leite em pó tem esse tomzinho mais amarelado, esse era o motivo que eu tinha que ter colocado um pouquinho de amarelo no chantilly. Outro perrengue que eu tive foi pra colocar esse topo aí. E claro, se eu cobrir o bolo todo com leite em pó, é claro que ele não ia segurar como se fosse no chantilly normal. Mas depois eu coloquei um palitinho em cada um dos topos. E assim ficou o resultado desse bolo.